Faz, como eu disse, um padre chamado Caldas Barbosa e um poeta que é mais conhecido, chamado Gregório de Matos Guerra, que é apelidado o Boca do Inferno. Eu sei que aqui tem muitos professores e ouviram falar desse cidadão, porque à época ele falava mal dos políticos e dos homens da igreja. Portanto, começa a cantoria com dois intelectuais. Eu estou falando dos anos 1600 na Bahia. Há um hiato, há um vácuo muito grande para que depois apareçam outros repentistas. Em 1792, um senhor por nome Agostinho Nunes da Costa, aqui na Serra do Teixeira, depois de Patos, constrói as primeiras estrofes, que se tem notícia de estrofes populares, que estão também nessa apostila. Aí daí vem, né, essa geração de cantadores. Eu gostaria, já que você fosse pegar nas violas, que eu vou mostrar como é que a cantoria começa, né? Aí vem os primeiros cantadores. Um filho do próprio Agostinho Nunes da Costa, por nome Ugolino Nunes da Costa, e o pai não quer que ele seja cantador. Ele vem embora para perto de Santa Luzia, fica morando às margens do rio Sabugi, e muda o nome, em vez de Ugolino Nunes da Costa, ficou Ugolino do Sabugi. Dizem que culto, um rapaz muito inteligente e de família tradicional, saiu cantando. Quem vem dessa família? Os batistas, que vocês já ouviram falar. Muitas vezes, para vocês estudantes, a cantoria causa estranhamento. Então, como eu disse, a cantoria nasceu com quadra. Depois aparece um poeta chamado aquele lá de Pato, Silvino Pirauá, que colocou a cestilha na cantoria. Grandes cantadores já nasceram nesse estado, a partir de Fabião das Queimadas. Era bom que você lesse esse rapaz, que é focalizado em vários livros de Câmara Cascudo. Então o Câmara Cascudo fala muito em Fabião das Queimadas, que era negro e que alforriou-se através do repente, fez também com que a mãe ficasse liberta e foi morar em Queimadas, na Paraíba, que é uma cidade vizinha a Campina Grande, e por isso ficou conhecido como Fabião das Queimadas. Então, Fabião das Queimadas, Zé Cardoso, que é vizinho de vocês, Antônio Nunes de França, Sebastião Dias, Cílio Pinheiro, um assumidado, um rapaz que era muito novo também, Severino Ferreira, que infelizmente também morreu num desastre automobilístico, né, em cuja viagem eu estava também presente, Chico Traíra, Chico Pedra e tantos outros. Então, como eu disse, o Rio Grande do Norte é pródigo nessa geração de cantadores grandes. Eu estive na Palestina, estive em Israel, depois Palestina, a gente atravessa aquele muro terrível lá. Eu estive em 2008 e saí sempre pesquisando cantoria. Encontrei improvisadores na Palestina, lá aquele que chama cantador, lá chama Zagal. Eu perguntando ao guia turístico, aqui existe cantador e tal, um cara que fala 8, 10 idiomas, até que ele entendeu o que ele disse assim: é um povo que faz uma coisa na hora e canta desafio. Eu me arrepiei todo. É a mesma coisa nossa, né? Isso. Até no Japão, numa região chamada Okinawa, onde houve aquele começo de desastre nuclear, há improvisadores. Há na Palestina, há os regueifeiros da Galícia, há os glosadores das Ilhas Baleares, os paiadores. Em toda a América Latina se improvisa. Há os trovadores da Argentina, inclusive tem um chamado Guichon, que já cantou comigo aqui no Brasil. E a música e o repente são associados um ao outro, né? Porque faz parte do ritmo, baião, né? A música que encabeça o repente improvisado que a gente faz, né? O verso de repente na hora. Você tem, o repente vem, mas a gente procura melodia no início. Primeiro, a gente procura melodia. Você não saia gritando a toda, você memoriza aí uma toada, aí em cima da toada você vai buscando. Um quesito na nossa cantoria que não é muito rico é a musicalidade. Eu vou repetir, é tanto que se eu começasse a cantar hoje, eu punha outros instrumentos, não só a viola, para enriquecer musicalmente a cantoria. Não existe ensaio para o cantador repentista. Quando diz de repente, é tudo feito na hora, né? Então a gente se aprimora mesmo, ficando atualizado, porque hoje o cantador na verdade não importa.
O cantador hoje ele passa as notícias, porque ele está sempre por dentro de todos os acontecimentos. O cantador de hoje, ele tem como obrigação estar atualizado, ler jornais, revistas. A preparação em si mesmo, que a gente, qual é a preparação? Você procurar pelo menos estar atualizado no que está ocorrendo, acontecendo, cada um por conta. Porque pode acontecer de lá na cantoria alguém sugerir. Me fale desses protestos, quando um assunto falando a respeito dos protestos, aí é necessário você mais ou menos estar por dentro. É uma apresentação específica, então a gente vai se preparar dentro daquele assunto que a gente vai cantar, a gente faz um preparo, né? Mais ou menos, para não se decepcionar. Né? Ele tem que ser bom em todos os gêneros da cantoria. Não é só cantar muito, não. É ser também um cidadão, né? Ser um cidadão, ter responsabilidade, ser querido pelo povo. Eu faço como dizia Antônio Nunes de França: o cantador bom é aquele que tem responsabilidade, que é visto como um cidadão e que dá pra gente ganhar um pão cada dia trabalhando com ele. Claro que necessita, tem que ter um conjunto. Mas você teve essas coisas, você foi cidadão, você soube entrar, soube sair, zelar a profissão também que merece, tem que ter respeito por ela, pelo povo. Aí é um bom cantador. O que é ser cantador? Primeiro quesito, nascer com o dom da poesia. Ninguém inventa, ou nasce ou não é. Aí o meio é que é determinante. Eu digo sempre o seguinte: se eu tivesse nascido onde nasceu Chico Buarque, eu seria o quê? Letrista. Então os grandes cantadores hoje participam dos grandes festivais. Os grandes festivais hoje exigem muito dos cantadores. Você vê que ainda permanece aquelas cantorias de pé de parede, como antigamente, né? A cantoria se urbanizou, mas ainda tem aquelas cantorias de circo, a tradicional cantoria de bandeja, né? Nem todas as cantorias hoje são ingressadas ou contratadas. No nosso caso, nós mesmo trabalhamos não é no contrato. A maioria das cantorias, das apresentações, se trata de amizade mesmo. Convite através de amizade, a gente vai, recebe o convite, vai, ou mesmo em ocasião da mesma pessoa chegar, o amigo devido à confiança, né? A afinidade que a gente tem que chegar e conversar comigo para fazer cantoria. O teste do organizador pedir: eu quero Luciano com Gilson, eu quero Gilson vamos mudar o próximo Albiano, ou com o Suetano da Silva, como já aconteceu várias vezes. O artista diz: nasci no sertão desfrutando as virtudes dos tempos de inverno, fartura e bonança. Depois veio a seca, fugiu minha esperança diante de cenas cruéis e tão rudes. Vi secos, os rios, as fontes e açudes, e eu que gostava tanto de pescar. Saí pelo mundo tristonha, vagar, fui ter uma praia de areias branquinhas, olhando a beleza das águas marinhas, cantei meu galope na beira do mar. O cantador, naquela reflexão, naquela mente rápida, ele tira o assunto que estava cantando e engloba aquela questão, aquele acontecimento momentâneo. A gente até lembra um colega da gente, Louro Branco, cantando. Aí se levantou uma senhora meio que embriagada e ela veio onde ele estava, tropeçou e jogou a mão, quebrou as cordas da viola, né? E botou R$2 na bandeja. Ele foi e disse: essa mulher está dormindo e daqui a pouco ela acorda. Só que ela fez uma coisa que cantador não concorda, pôs R$2 na bandeja e quebrou R$10 de corda, né? A cultura do Oeste, a gente abraçando os amigos todos que se ligam conosco, Paulo dos Ferros e toda a região. Nelson e a Lagoa do Riacho do Meio estão em viagem para Brasília amanhã. Dedicado ao mundo do vovô, seu Jackson, sua esposa, e do Riacho do Meio também. Você viu uma viola bem importante, que a gente saiu dela, ela saiu da gente, você já fica totalmente diferente. Eu considero a viola uma música inspiradora, tá? Porque ela inspira a gente. Se for para fazer um verso sem a viola, a gente faz, mas não sai prestando. Como Fazer em doçura não, viu? Fica sem graça. Oh, quanto é belo cantar! Se cantar de improviso, sem anúncio e sem aviso, pra quem deseja escutar o que deseja alcançar, e quem tem inspiração na maior dissertação, fazendo legado
generalizado. Isso é quadrão perguntado, isso é responder padrão. No final desse programa não falta um assunto novo. Você faz a sua parte, da minha parte eu promovo. Assunto não se repete, eu canto a sextilha em sete, me despedindo. Geraldo nos orienta com muita desenvoltura, pra que o repente chegue hoje em cada criatura. E nós somos os porta-vozes de transmitir a cultura. Eu não queria lhe dizer que tenho outro, fiz tudo para evitar, mas foi em vão. Porém agora você soube da verdade, quem te contou que ia sofrer seu coração. Não foi com medo que eu neguei até agora, vou lhe dizer por qual razão agi assim. Porque você é a mulher que eu mais adoro, e não queria ver você sofrer por mim. Nesse meu trabalho dou minha proposta, buscando um caminho mais puro e mais novo. Tiro da minha alma pra alma do povo, vendo o sol quente que brilha e que tosta. Vou ver se alcanço o que o povo gosta e na minha cantiga possa relatar um sabor legítimo, um novo paladar, que toca na alma de algum nordestino, no canto e no eco desse laurentino, no ideia de galope na beira do mar. Boa tarde, telespectadores. Nós que fazemos a Escola Estadual Vicente de Fontes, na cidade de José da Penha, temos a honra de entrevistar nesse momento a dupla de violeiros Geraldo Amâncio e Moacir Laurentino, um dos maiores nomes da poesia brasileira. Boa tarde, poeta Geraldo Amâncio e Moacir Laurentino. Desde então, muito obrigado por nos conceder essa entrevista para a televisão do NTE da 15ª Direta. Poeta Geraldo Amâncio, o meu boa tarde. Sabemos que logo mais às 20 horas acontecerá o 8º encontro dos amantes da poesia, aqui na cidade de José da Penha, em comemoração ao jubileu de ouro da dupla Geraldo Amâncio e Moacir Laurentino. Para você, o que significa comemorar o jubileu de ouro, ou seja, 50 anos de viola e repente da dupla? Boa tarde, a gente fica muito feliz em ter essa oportunidade de conversar com pessoas jovens que na maioria das vezes não têm o hábito de assistir cantoria. E com muita razão, porque as janelas da mídia, de certo modo, sempre foram muito fechadas para o nosso trabalho. Então, nós somos quem agradecemos a vocês por essa oportunidade. Primeiro, na verdade, nós começamos esse trabalho há 50 anos. Eu imaginava, eu comecei com 17, 18 anos, quando chegasse aos 30 anos não estaria mais cantando, porque já me sentiria velho. Você vê o passar do tempo como faz o homem ser mutável. Hoje eu estou com 67 anos. Na verdade, hoje sim, eu imagino, peço, planejo muito seriamente pôr um termo, um final, não de uma vez, não abruptamente, mas aos poucos e deixando, até porque achamos que a nossa contribuição já foi dada de forma razoável. E nos sentimos muito honrados, porque fizemos a cantoria chegar onde ela não tinha ido ainda. Por vários meios veiculamos o nosso trabalho, tanto no rádio, onde começamos, porque assim que começamos esse trabalho já tivemos a oportunidade de ir ao rádio, mais precisamente a Rádio Iracema de Iguatu, que é uma cidade vizinha onde eu nasci. Eu sou do município de Cedro, no Ceará. E havia um programa chamado O Sertão Canta, feito pelos poetas Antônio Maracajá e Gerônimo Bonfim, e
Assim que eu fiz as primeiras cantorias, as primeiras baionadas, como a gente costumava se chamar, eu já saí de mala no ombro, a camisa Volta ao Mundo, a malotinha de pau, e fui para Iguatu, atrás desse programa desses poetas já mencionados. E ficamos por aí. Depois eu lembro que a minha primeira grande viagem foi justamente para o Rio Grande do Norte, um lugar que chamava-se Baixio de Nazaré, que hoje é Coronel João Pessoa, e foi a minha primeira grande viagem. Então, como eu disse, é uma dádiva de Deus estar durante 50 anos numa profissão que não é tão fácil, muitas vezes sofre rejeição e estranhamento, mas estamos aqui, graças a Deus. Então é isso que tínhamos a dizer por enquanto. Atualmente, sabemos que Geraldo Amâncio e Moacir Laurentino é uma das maiores representatividades das duplas de violas do Brasil. Na realidade, vocês começaram a cantar em 1963. Conta para nós, Moacir Laurentino, como se deu a formação dessa dupla. Não juntos, nós começamos, porque Geraldo é de uma região, do sertão do Ceará, eu sou paraibano, lá da região do Pombal, paulista, à margem do Rio Piranhas, e eu comecei em 1963, cantando com meu pai, com outros cantadores que naquele tempo já eram veteranos, amadurecidos na arte, e comecei já através do rádio, ouvir cantadores do nível de Geraldo, de Zé Monte, João Bandeira, nessa época Gerson Carlos de Moraes, na Rádio Difusora de Cajazeiras, e com muita dificuldade naquela época. Havia dificuldade de transporte, havia dificuldade de comunicação. O sistema de comunicação do Brasil, do Nordeste, não era tão abrangente como hoje, que naquela época era uma dificuldade para cantador de viola entrar numa rádio AM para cantar. Não era muito permitido, não admitiam muito cantoria de viola. Hoje a coisa é bastante diferente, as rádios interessam, porque sabe que a cantoria elasticeu o seu campo, dimensionou-se de mundo afora. O mundo, através do rádio e da internet, conhece, não é mais aquele tempo. Agora, não era brincadeira começar a cantar de repente naquela época, porque só a pobreza obrigava, só a dificuldade muitas vezes obrigava a ser cantador. Precisa ter o dom, mas a dificuldade obrigava a gente a ir em busca de algum dinheiro, de algum ambiente, de alguma comunicação com amigos, e assim nós fizemos. Vale a pena salientar que Moacir e Geraldo não cantaram juntos desse tempo para cá, como eu já disse, porque nós fazemos muito revezamento uns com os outros. Por exemplo, Geraldo Amâncio, Sebastião da Silva. Geraldo Amâncio cantou muito com o Ivanildo, eu cantei muito com o Ivanildo Villanova também, e acontece esse revezamento. Dupla mesmo de cantadores hoje é muito difícil, porque as preferências, os convites, as regiões, as diversificações de pensamentos do povo obrigam não a haver muita dupla. Hoje o mundo tecnológico, o mundo avançado é muito diferente. Quem começa a cantar hoje encontra a estrada asfaltada. Nós encontramos os caminhos, as estradas cheios de garranchos, dificuldades, tocos e garranchos por aí afora. Hoje quem começa a cantar, repito, encontra o mundo das estradas asfaltadas, os ambientes feitos, as escolas pesquisando cantoria, a ciência misturada também em busca da cantoria, mostrando, e tudo é muito mais fácil hoje do que naquela nossa época, e nós começamos, eu com 18 anos de idade. Geraldo Amâncio, além de repentista, você também é escritor. Já escreveu vários livros. Qual foi o livro mais importante que marcou a sua carreira profissional? Nós temos em torno de uns 10 livros escritos, afora alguns cordéis, como hoje costumo chamar, que antigamente chamava romance, folheto, e assim por diante. Eu gostaria de não citar um somente,
porque livros são como filhos. Você não tem muita preferência. Às vezes até gosta, mas não diz. Gosta mais de um, mas não diz. Agora, eu gostaria de dizer que nós temos duas antologias. Uma é De Repente Cantoria, outra Gênios da Cantoria. Trabalho que nós fizemos de parceria com o poeta Vanderlei Pereira. Eu considero sim o De Repente Cantoria muito interessante, porque ele foi pensado de forma coletiva. Ele não fala só do trabalho de Geraldo Amanso, mas de uma classe, de um modo geral, dos cantadores no caso. E um trabalho individual que nós gostamos muito, inclusive o nosso amigo Juscelino deve ter esse livro, que é A História de Antônio Conselheiro e a Chacina do Povo de Canudos. Por que eu acho muito interessante? Primeiro pelo elogio, pela crítica, que foi muito favorável a esse trabalho, e segundo porque é mais uma vez uma denúncia contra essa chacina terrível cometida pelo próprio governo federal. Então, são os dois assim que a gente considera mais importantes para o nosso trabalho. Um, como eu disse, porque divulga os cantadores e a cantoria de um modo geral, e o outro, porque é uma denúncia feita com muito fervor, com muita verdade. Geraldo Amanso, sabemos que a dupla não é famosa apenas no Brasil, mas também na Europa. Inclusive, vocês já se apresentaram em vários países de lá. Como é a receptividade com a cultura nordestina? Há uma coisa tão interessante, nós participamos, a primeira apresentação que a gente teve na Europa foi no Museu de Etnologia em Lisboa. E lá nós cantamos com poetas dos Açores, que lá em Portugal se chama As Ilhas. Cantamos com poetas também da região norte de Portugal, onde eles usam um estilo chamado desgarrada, que é nada mais nada menos do que a quadra que eles improvisam, e a receptividade foi a melhor possível. Daí surgiram outros convites. Nós estivemos em Coimbra, onde ministramos também palestra, que vamos fazer daqui a pouco. Estivemos nas Ilhas Baleares, que são antigas possessões espanholas que ficam às margens do mar Mediterrâneo. A receptividade é a melhor possível. Por exemplo, a minha grande preocupação era que eles lá não entendem o nosso idioma. Nós somos uma ilha, quando nós falamos de idioma. Nós somos o único país da América do Sul que fala português. E todos os outros falam espanhol. Então, essa é a dificuldade. Mas, por exemplo, quando você vai para um show de um artista, vamos dizer, dos Estados Unidos, que 99% não sabe o que é inglês e todo mundo aplaude, todo mundo grita. Então, às vezes, até pela educação, a receptividade é muito boa. E foi assim que nós fomos recebidos, com muito carinho, com muito aplauso. Levando-se em conta a propagação dos estilos musicais da atualidade, como são vistas suas canções pela população em geral, e em especial o público jovem? Pelo público jovem, a cantoria de viola, sinceramente, pelo público muito jovem, a cantoria de viola não tem a aceitação merecida, não. A cantoria de viola é ouvida ou mais pelas pessoas mais cultas, amadurecidas, do que pelos jovens. A cantoria, como eu falei já, ela tomou uma dimensão diferente e foi ao público que não existia esse público mais intelectual, o público urbano. E ela, pelos jovens, é preciso que haja um revestimento maior, pelos poderes, um apoio maior à cultura, para que a cantoria seja vista e ouvida pelos jovens. Porque seria uma coisa muito importante o povo jovem tomar conhecimento que cantoria de viola é cultura. Queiramos ou não queiramos, cantoria de viola é cultura, porque juntam-se 800 mil pessoas e em meio a essas pessoas talvez não tenha uma pessoa muitas vezes que saiba fazer um verso, certo? É uma prova de que não é uma cultura muito fácil, é uma cultura espontânea do cantador, porém não é uma cultura muito fácil que todo mundo não faz. Você sabe, você cursa, você avança na tecnologia, mas se mandar você fazer um verso, talvez você não faça. Aí a questão que
que os poderes deviam estar mais perto da cantoria, do cantador, para que crescesse a divulgação e chegasse com força até os mais jovens. Bom, vamos deixar aqui os nossos agradecimentos e por uma sugestão aqui da nossa diretora, a gente deixa um modelo, uma das modalidades da cantoria, que é uma cestilha. Vou ver o que é que posso construir aqui. Ela quer que fale um pouco no avanço da tecnologia, da modernidade, que chegou até os nossos interiores, bem diferente do tempo que eu estudava. Ninguém sabia o que era computador, ninguém sabia o que era tecnologia, era tudo muito diferente. Houve uma grande mudança na história e no valor. O avanço tecnológico chegou no interior, onde havia um quadro negro, tem hoje um computador. Professora e professor, povo que o estudo controla, leve a audição do povo. No momento da escola, a cultura nordestina rima, repente e viola. Nesse momento finalizamos a nossa entrevista. A vocês, magníficos poetas Geraldo Amancio e Moacir Laurentino, nosso obrigado e muito sucesso na carreira de vocês. E a você, telespectador da TV do NTE da 15ª Direct, nós ficamos por aqui e até o próximo programa.